Senhor assim nos ensina por meio do apóstolo Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Senhor Deus, nós dependemos completamente do Senhor, assim como essa verdade tem instruído e abençoado o teu povo durante a história, que nesta noite o Senhor também, Pai, edifica o teu povo, instrua-os, ó Deus, acerca de verdades tão preciosas para a nossa caminhada cristã. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu disse na parte da manhã, antes disso, o título aqui é em negrito: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. O tema da mensagem é justamente riquezas mal adquiridas. Esta é a nossa exposição. Mas quando se fala de rico, a gente precisa primeiramente entender duas questões, uma questão fundamental, porque a tendência é de olhar talvez essa primeira parte do texto e a gente pensar o seguinte: bom, eu não sou rico, não sou patrão, não tenho essa abundância, então logo esse texto não se aplica a mim. Mas nós precisamos entender riqueza dentro de um contexto também. Primariamente, contextualmente, lá estava acontecendo um problema específico, contextual. Tanto é que os irmãos já acompanharam na exposição do texto, quando nós falamos de acepção de pessoas, que era comum já nas comunidades ali espalhadas daquela região, a própria igreja já começar a fazer separação entre aquelas pessoas que tinham condição e as que não tinham condição. Por exemplo, os irmãos devem se lembrar que no capítulo 2 Tiago vai corrigir esses irmãos, vai corrigir a comunidade, justamente porque quando chegava alguém, o termo que é utilizado lá com anéis no dedo, quando chegava alguém de uma condição financeira superior aos demais, a prática da comunidade era pegar os melhores lugares e colocar para essas pessoas se assentarem, e ali então os demais da comunidade poderiam, e o texto vai falar isso, eles poderiam se sentar em qualquer lugar, mas aqueles destacáveis na sociedade, aqueles que tinham condições melhores, eles deveriam ter um lugar reservado, separado. Não está diferente no dia de hoje. A gente consegue perceber em muitas comunidades isso acontecendo. Tem alguns lugares que existe até mesmo bancos reservados, tem uma faixa dizendo que esse banco não pode ser utilizado pelo membro da igreja, porque é reservado para um grupo específico, ou um grupo de político, artista, algo do tipo, que pode chegar ali e já ter o seu lugar separado. Então eles não podem estar junto com todo mundo. Então isso é uma prática que também acontece hoje em muitas comunidades, em muitos lugares, e aqui
Tiago já estava condenando lá no capítulo 2 esse comportamento de acepção de pessoas, de nivelar as pessoas a partir daquilo que ela tem, daquilo que a pessoa possui, e não aquilo que a pessoa vivencia dentro da comunidade. Quando chega no capítulo 5, o apóstolo volta ao tema novamente, mas não agora falando de acepção. Agora Tiago fala da riqueza, no sentido não que seja pecado. A Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia não condena o fato de alguém ser rico. O problema, o pecado não está na riqueza, mas no amor à riqueza, no amor ao dinheiro. Então veja, você pode olhar, muitas vezes quem tem curiosidade de acompanhar os campos missionários, percebe, principalmente no Nordeste, essa região mais distante, que há muitos crentes de condições financeiras muito boas, e esses crentes, eles abençoam a obra missionária, eles abençoam o reino de Deus, e eles não colocam o coração na riqueza, eles entendem que aquilo que Deus tem dado a eles é para a glória do nome do Senhor, tem que ser usado de forma a glorificar ao Senhor. Então veja, o problema aqui não está, e Tiago não está condenando a riqueza. O que Tiago, portanto, está condenando aqui é o amor ao dinheiro, que o próprio Senhor Jesus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando na ânsia por ter, muitas das vezes você pode esquecer a sua essência, esquecer qual é o propósito daquilo que Deus tem dado a você, e quando nós esquecemos tudo isso, aí sim nós estamos pecando. É claro que Deus, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Nem todos serão ricos, obviamente. Não sei você, talvez você aí possa orar e dizer ao Senhor que eu esteja naquele grupo, de acordo com o teu propósito, que eu esteja naquele grupo dos que vão ser ricos. Mas talvez o propósito de Deus na tua vida não é você ser rico, é você viver uma vida com a condição necessária para você sobreviver. Mas mesmo que o Senhor der riqueza a você, a questão do texto nós não podemos colocar o nosso coração na riqueza. É muito fácil, é muito tentador a riqueza, e quando se tem, é muito sutil, mas é mais fácil se distanciar do Senhor, porque agora você tem muita coisa para desfrutar. Pergunta que eu quero que você já vá pensando aqui: será que se você fosse uma pessoa rica, abastada financeiramente, você estaria aqui nessa noite? Você estaria cultuando ao Senhor nessa noite? Ou talvez na sua cabeça assim, eu realmente estaria viajando, eu estaria conhecendo, turistando aí no Brasil ou fora do Brasil. Até porque, eu posso fazer o meu culto individual, e aí eu posso aproveitar, a minha riqueza. Então veja, Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele conhece a nossa vida, ele sabe nos dar a medida certa para cada um de nós. Se for o supérfluo, se for a abundância, ele vai dar. Mas o fato é que o Senhor Jesus já havia alertado naquele tempo: se você tiver a riqueza, não põe o teu coração, porque veja, os negócios deste mundo tentam sufocar o nosso relacionamento com Deus, a ponto de tais negócios muitas vezes tornarem o centro das nossas vidas. Quem de nós não conhece, ou talvez nós fomos essa pessoa que, na ânsia por ter, na ânsia por acumular, por buscar uma vida estável, uma vida de abundância, negligenciou, sufocou o relacionamento com Deus. E aí talvez a desculpa seja: não, mas é só por um tempo, é provisório, até eu conseguir ajustar algumas coisas. E esse provisório parece mais ou menos uma gambiarra que você faz na sua casa lá, que você diz: isso aqui vai ser provisório, e o provisório se torna permanente na sua casa. Não era provisório, mas se tornou permanente. O sufocar o meu relacionamento com Deus em prol de uma vida financeira mais tranquila é provisório? Não, mas o provisório se tornou permanente, e quando você percebe, você já está muito distante
do seu relacionamento com o próprio Deus. Então, meus irmãos, é nesse contexto que Tiago está exortando aqui, porque basicamente Tiago vai tratar a respeito das riquezas adquiridas de forma desonesta, a custo do sofrimento dos outros. Tiago, como eu disse, não está condenando a riqueza, mas a forma como você adquire isso, a forma como você lida com isso, a forma como você trata os bens materiais. E aí a primeira verdade que ele destaca nesse texto é que estruturar a vida sobre coisas materiais é um grave perigo, para o povo de Deus. Começa dizendo: atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulaste nos últimos dias. Então ele vai dizer, ele usa várias figuras aqui no texto para mostrar justamente a fragilidade dessas coisas que se tem. Então é nessa perspectiva que eu quero que vocês entendam essa primeira verdade. Estruturar a vida sobre coisas materiais é um grave perigo, porque o objetivo do se ter as coisas não é para que nós então tenhamos a confiança nessas coisas. A Bíblia diz que nós não podemos pôr o nosso coração na nossa estrutura material, nas coisas, naquilo que nós podemos obter. Mas a Bíblia diz que nós devemos pôr o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que vai proporcionar para nós uma vida de comunhão intensa com Deus. Tiago é consistente com os ensinamentos do Novo Testamento em geral, quando ele vai falar dos ricos, não só dos ricos apenas, mas Tiago, portanto, vai falar que a atitude daqueles que estão vivendo ou que estão pondo o seu coração, investindo apenas naquilo que é passageiro, ele diz que a atitude dessas pessoas deveria ser de lamento na presença do Senhor, de lamento porque tem estruturado a sua vida naquilo que é perecível, naquilo que é passageiro. Todos nós gostamos de uma vida, de ter um pouco de conforto, isso não é pecado. Mas a questão é a prejuízo do que isso acontece. A prejuízo do que? As grandes riquezas daquela época, por exemplo, consistiam de roupas, alimentos e recursos financeiros, o dinheiro. Desse modo, boa parte da riqueza, ele vai dizer, boa parte do que vocês têm é perecível, se estraga com o tempo. Vocês vão utilizar, mas logo vocês vão precisar de outras coisas. Será que Tiago não sabia que a ferrugem não corrói ou o ouro e a prata? Na verdade, Tiago sabia sim, mas ele está dizendo, usando esses elementos para dizer que todos os bens materiais, eles são perecíveis. Eu não sei se os irmãos já viram uma reportagem no Oriente Médio, e tinha um sheik que ele disse o seguinte, que quando ele morresse era para colocar todas as riquezas dele dentro do caixão junto com ele. Então mostraram na época do velório dele, mostraram que abriram uma cova grande, colocaram o caixão, colocaram as roupas, os anéis, colar, joias, tudo que ele acumulava dentro de casa em termos de ouro, em termos de riqueza, eles jogaram tudo com ele. E ele falou assim: eu não quero deixar para ninguém, eu consegui, não é mais justo que eu leve comigo tudo isso. Claro que a perspectiva do sheik era uma perspectiva pagã. Qual que era o entendimento, que é o entendimento deles? Para que ele possa acessar os portais eternos, ele precisa de alguma forma ter recurso para barganhar.
Então, se ele não tiver esses recursos, ele não consegue barganhar com aqueles que estão guardando os portais eternos. Então, se você chegar lá de mãos vazias, você não vai adentrar os portais, você vai ter que voltar. Então ele diz: a riqueza é minha e eu tenho um propósito com ela. O propósito com ela é que eu adentre os portais eternos e eu consiga uma melhor posição na eternidade, juntamente com os meus ancestrais, com aqueles que estão comigo. Essa era a perspectiva dele. Mas às vezes nós não precisamos ser um sheik, nós não precisamos ir muito longe para muitas das vezes colocar o nosso coração naquilo que é perecível. Então o que Tiago está dizendo, os ricos ali, ele está dizendo: todo o acúmulo de vocês um dia vai se acabar, é perecível. Por isso que ele vai dizer, por isso a lição aqui: não estruturemos a nossa vida naquilo que é perecível, mas confiemos no Senhor. Ele é o dono do recurso, conforme a Bíblia diz em vários textos, especialmente em 2 Crônicas 29, Davi vai dizer, na consagração do templo, ali no templo, Davi vai dizer: toda riqueza pertence ao Senhor. O Senhor nos deu, da tua mão nós recebemos. O nosso Deus é o dono do recurso. E portanto, a nossa preocupação maior na perspectiva bíblica não é acumular. A nossa preocupação maior deve ser acumular tesouro nos céus, investir o nosso relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que você não deve fazer um investimento, não estou dizendo que você não deve fazer uma poupança, você precisa fazer isso. Eu não estou dizendo que você não deva cuidar da sua família, não deva fazer planejamento, porque nós já vimos aqui sobre planejamento no texto bíblico. Eu estou dizendo que isso não pode ser o fim último da tua vida. Isso não pode ser o teu objetivo final, porque talvez você possa se dedicar tanto a essas coisas e nem você mesmo vai desfrutar de tudo aquilo que você acumulou. Então, não estruturar a nossa vida sobre os bens materiais. Uma segunda verdade é: Deus, ele julgará aqueles que defraudam, aqueles que fraudam o salário dos trabalhadores. O texto continua dizendo aqui, a partir do verso 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. É mais ou menos aquilo que nós estávamos vendo aqui no templo, na escola dominical, quando estamos falando ali de Neemias, no contexto de Judá, da reconstrução, do povo que estava passando por sofrimento, fome, escassez, e aqueles, portanto, os nobres da cidade, que deveriam então apoiar, ajudar, eles estavam usando a necessidade daquelas famílias para torná-las escravas. Quando ele diz aqui que o salário está sendo retido, não estava sendo pago devidamente, não estava sendo pago corretamente, pelo contrário, eles subtraíam os recursos que era devido aos trabalhadores. E a partir daí, então, Tiago diz que essa injustiça, esse ato de injustiça chegou ao conhecimento de Deus. Deus estava contra aqueles então que estavam agindo de forma desonesta. Mas aí a gente pode pensar e dizer: tá, mas eu não tenho um empregado, eu não tenho um funcionário, não tenho um colaborador, então como que isso aplica a mim? Defraudar também é reter o imposto de renda? Defraudar, por mais que você ache que é injusto, é você não dar o que é devido. Isso também é defraudar. Sonegação, isso também é defraudar. Então não precisa ser um rico, não precisa você não estar pagando o funcionário corretamente, mas em coisas pequenas do dia a dia, nós corremos o risco também de entrar na mesma exortação aqui de Tiago, que é preciso então agir de forma correta para com no caso nosso aqui, para com os impostos, e no caso deles lá eram os trabalhadores que estavam sendo prejudicados.
como sobreviver se eles não tinham o necessário. Então veja, o juízo de Deus, o que Tiago está dizendo aqui é que o juízo de Deus é contra as pessoas que agem de forma injusta, que prejudica as pessoas menos favorecidas em benefício próprio. O apóstolo Tiago usa um texto que era uma lei lá em Levítico 19, que fala sobre a necessidade de agir justamente para com o trabalhador, para com aqueles que trabalham. Os ricos no tempo de Tiago retiam o pagamento dos funcionários, os ricos que buscavam apenas satisfazer os seus próprios interesses e prazeres, eles estavam mais preocupados com eles mesmos e não com os seus funcionários. Eu vi uma reportagem esse dia de um apresentador dizendo que o nosso país é um dos países, se não o primeiro, mas é um dos, vamos colocar um dos mais desigual do mundo. Uns têm de mais, outros têm de menos, e não há um equilíbrio. Não há um equilíbrio. E muitas vezes nós podemos nos deparar com pessoas que quanto mais ela tem, mais quer, mais deseja. Mesmo que isso, se necessário for, alguém tenha que sofrer por isso. Mas o importante é que eu tenha, que eu esteja bem, que eu esteja bem estruturado. Se o outro não vai estar, esse é um problema do outro. Eu tenho que preocupar comigo mesmo. Mas esse é um pensamento que não dá apoio, não há fundamento nas Escrituras. Pelo contrário, o Senhor é contra aqueles que agem pensando apenas no benefício próprio. Então veja, condenastes e mataste os justos. Ao reter o salário de um trabalhador, seria o mesmo que está ali negando o direito de viver na perspectiva de Tiago. E bem sabemos que os alimentos ali custavam, e hoje também custam, muito caros. E ele vai dizer: Deus é contra aqueles que agem injustamente. Deus é contra aqueles que agem pensando apenas no seu benefício próprio e não pensam no outro, nos demais. Os pobres não conseguiam oferecer resistência ao poderio econômico dos ricos. O valor do homem, aí a sociedade vai dizer isso, que o valor do homem é determinado na sociedade pelos bens que ele possui. E aí um ditado que você certamente já deve ter ouvido de muitas pessoas: você vale o que você tem. Você vale o que você tem. Então, se você não tiver uma boa posição, se você não tiver uma boa condição, você não vai conseguir circular em determinados ambientes. Mas a Bíblia não trabalha dessa forma. A nossa condição, o valor, se podemos usar a expressão assim, está no fato de que nós somos salvos em Cristo Jesus. O nosso valor é esse. Nós somos salvos em Cristo, apesar de nós. Não é por aquilo que nós possuímos. No texto, no contexto de Tiago, os pobres que não podiam pagar as suas dívidas, eles eram lançados na prisão, forçados a vender todas as suas posses. Às vezes eram forçados até vender os membros da sua família para a escravidão, para que eles pudessem então sanar as suas dívidas. Então Tiago vai dizer que é necessário, portanto, que nós observemos: Deus ele julga, Deus ele disciplina, ele é contra aqueles que agem injustamente, pensando apenas no seu benefício próprio. Meus irmãos, se Deus abençoar muitos dos irmãos aqui, Deus, quem sabe uns irmãos serem empresários, serem pessoas, então vocês, os empresários, aqueles que tiverem uma condição financeira boa, de for contratar, deve ser o melhor patrão, o melhor chefe, dar um salário digno, tratar com honra, com respeito, que é o que se espera de alguém que serve a Deus, que é o que se espera de alguém que vive para a glória de Deus, igual no seu trabalho. Você não trabalha, o seu trabalho, o recurso ele é importante, mas acima do recurso a Bíblia diz que você deve trabalhar para a glória de Deus e fazer o seu melhor, mesmo que o contexto no momento não seja um contexto favorável a você.
Porque, acima de tudo, a perspectiva do cristão deveria pelo menos ser é que o meu patrão é Cristo. Não é aquele que me paga, é Cristo, porque o meu salário, ele vem do Senhor, por intermédio daquela empresa, sim, mas não deixa de vir do Senhor o recurso. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que está no controle de tudo. Portanto, a Bíblia não proíbe o homem de ser rico se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus por meio do trabalho honrado. Por meio do trabalho honrado, se há um trabalho honrado, digno, e o Senhor, portanto, por meio desse trabalho te abençoa, amém. Então nós temos homens na Bíblia que foram ricos, temos Abraão, temos Jó, homens ricos, mas também homens piedosos, homens de Deus, homens que sabiam o devido valor do recurso. O que a Bíblia proíbe, portanto, é adquirir riquezas por meio ilícitos, para propósitos ilícitos, para si mesmo e não para a glória de Deus. Portanto, nesta noite eu gostaria que nós pensássemos, primeiro, como que nós temos estruturado a nossa vida. Qual tem sido o seu maior anseio, a sua maior busca? A vida, conforme Tiago disse lá no capítulo 4, ela é frágil. Por isso que ele vai dizer, ao invés de dizer que eu vou fazer isso ou aquilo outro, eu devo dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, Ele vai dar condições financeiras para você grandes, sim, se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, você vai ter o necessário e vai trabalhar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Portanto, como que você tem estruturado, aonde você tem posto a sua confiança? A sua confiança está no Deus do recurso. Não sei se foi o reverendo Hernandes que disse que você deve amar as pessoas e usar os recursos. E aí ele diz, hoje as pessoas estão usando as pessoas e amando os recursos. Há uma inversão de valores. Mas esse pensamento, esse sentimento não deve pairar no coração do povo que ama o Senhor, que deseja agradá-lo. Você é honesto naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você confia na estabilidade dos bens? Ou você confia naquele que é o dono do recurso, que te capacita para ter os recursos? Que o nosso coração não seja posto nas riquezas, mas que o nosso coração seja colocado naquele que é o dono das riquezas. Como você tem lidado com os recursos que Deus tem te dado? Como você tem lidado com os bens que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Como você tem lidado com aquilo que o Senhor te dá como resultado do teu próprio trabalho, mas que sem a bênção dele você não conseguiria conquistar o que você conquista? A vida de um homem, conforme diz Jesus lá em Lucas 12, verso 15, não consiste na quantidade de bem que ele possui. A vida de um homem, o valor de um homem não deve consistir na quantidade do bem que ele possui, mas sim, o valor nosso deve estar condicionado ao nosso relacionamento com o próprio Deus. Podemos ser ricos, abastados financeiramente, mas com o coração vazio de Deus, distante do Senhor. Que Ele nos ajude a lidarmos com as tentações da riqueza,
que Ele nos ajude a lidar de forma correta com os bens que Ele nos dá, que Ele nos ajude a investir naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário, e que a maior busca não seja por o acumular, mas sim por buscar uma vida de plenitude na presença do próprio Deus. Que Ele assim nos ajude, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor.